Profecias, línguas estranhas, interpretação de línguas. Você já ouviu tudo sobre isso? Lição 5. Dons de elocução. Textuário, assim está escrito: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Se você costuma gostar do trabalho, já assistente de mais algumas vezes, se quiser adiantar o like, que sempre ajuda o nosso trabalho, e também manter a sua inscrição ativa, se essa for a sua vontade. Sua inscrição estará ativa se ela estiver cinza e vai estar escrito inscrito. Se estiver vermelho é porque você não está inscrito. Então, leitura bíblica em classe será em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e de 10 a 12. E ainda o capítulo 14, estamos falando de 1 aos Coríntios, versículos de 26 a 32, que passo a ler e comentar agora com os comentários necessários. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Esse versículo 10, ele sucede, evidentemente, os versículos 8 e 9, e o contexto disso é que o apóstolo Paulo começa escrevendo, especialmente nos versículos 8 e 9, que são manifestações do Espírito Santo que dá a cada um para fazer alguma coisa. Então, cada dom desse que acabamos de ler é uma manifestação do Espírito. Evidentemente que pode ser dado a uma pessoa a manifestação do Espírito para fazer uma coisa, para fazer duas, para fazer várias, e também pode acontecer de não fazer nenhuma das que estão elencadas aqui no capítulo 12 da Epístola aos Coríntios. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vamos agora, ainda em 1 aos Coríntios, vamos ao capítulo 14, versículo 26 em diante. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Evidentemente que aqui onde ele falou tem língua, significa tem línguas estranhas. Isso aqui ele está falando que cada um
tem em seu intelecto, em seu espírito, essas coisas para falar. Coisas do tipo, eu me lembrei de um salmo que diz, vamos exemplificar mais completo. Eu me lembrei do Salmo 23 que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por isso, nesse tema que estamos conversando, a pessoa diria. Aí o outro, de repente, ele sente ali a impulsão do Espírito, ele já fala em línguas e, dependendo da situação, começou a falar em línguas, o outro pode interpretar e o outro pode também profetizar. É esse que é o contexto desse versículo. Vamos ao 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Aqui está muito dentro daquele jargão, né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, mas ele disse fale até 3, e que haja intérprete. Vamos avançar um pouquinho que eu acho que dá para falar tudo junto. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Essa questão de falar em línguas, eu já vi cultos de pessoas que não faz o melhor uso. Por exemplo, durante a pregação, o ensino da palavra, começa a falar em línguas e aí ela divide a atenção da mensagem com as línguas estranhas que ela está falando. É disso que Paulo lembra que não é o ideal. E às vezes mesmo quando no intervalo que eu quero dizer é, por exemplo, durante uma ministração, se o pregador, o ensinador, ele para um pouco e as pessoas começam a falar em línguas, ainda assim Paulo recomenda que seja 2 até 3 e ainda pede que haja intérprete. Eu acho que aqui esse é o ideal, se a gente puder escolher é o ideal. Como nem sempre a gente encontra o ideal, eu vou aqui colocar o seguinte, o que seria para menos e que seria para mais, fora do ideal. Para menos fora do ideal, seria que ninguém falasse em línguas nunca naquela igreja. E acima do ideal, seria, em vez de falar até 3, falasse 4, de repente falasse 5 e até sem intérprete. Nesses dois extremos, eu particularmente, eu não li isso em algum compêndio, mas certamente alguns homens de Deus importantes já concordaram comigo, né? Eu lembro do pastor Antônio Gilberto, já de saudosa memória. Eu prefiro a igreja onde haja, se for o caso, acima dos 3 ou 4 falando em línguas. Mas ainda voltaremos a falar nesse tópico e vamos ser mais específico, vamos exemplificar melhor. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos, agora estamos no versículo 32 que encerra essa leitura. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui isso é muito interessante para a gente explicar. Mesmo quando vem a manifestação do Espírito, a pessoa que esteja naquele ponto, como a gente diz, cheio do Espírito, está para explodir em línguas, está para explodir e entregando a profecia que ele já não consegue segurar mais, mas consegue quando é um caso apenas de uma oportunidade de ordem do culto. É possível sim a pessoa se ordenar e aguardar e eu vou até lembrar, né? 1989, lá em Belém, eu lembro que eu fui a uma reunião, era uma consagração, a maioria de jovens seminaristas,
e eu era talvez o único visitante. E após ali uma breve introdução de cânticos e oração inicial, começou um irmão a falar em línguas e logo em seguida a profetizar. E depois que ele terminou de profetizar, começou um segundo e profetizou. Depois do segundo, o terceiro e profetizou. Aí, quando chegou no terceiro, eu pensei comigo, é melhor eu começar a contar para ver até onde isso vai. E ainda houve o quarto, o quinto, o sexto, até que a sétima profecia, se é que a gente pode chamar assim, foi uma profecia toda falada mesmo em línguas estranhas. E todas as profecias se completavam, não era repetitivo, todas dentro das escrituras, e tudo assim muito edificante, com muita ordem. Então esse exemplo aí, eu sempre guardo ele comigo para dizer que é possível ter as duas coisas. É possível, sim, ter os dons espirituais, a igreja ser abençoada, ser consolada, como diz aqui o texto bíblico, e ser feito isso em ordem. Mas vou reiterar, se tiver algum deslize para mais ou para menos, eu prefiro deslize para mais, porque uma igreja que não tem nada de dons espirituais realmente fica longe do ideal, na minha opinião. Objetivo geral: apresentar os dons de elocução. É importante dizer que nas lições anteriores falamos dos dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência e dom de discernir os espíritos. Na lição que foi logo a anterior a essa aqui, falamos dos dons de poder, dons de curar, dons de operação de maravilhas e dom da fé. Então chegamos nessa parte aqui, dons de elocução, que também, mesmo que a gente repita, mas é bom a gente enfatizar bem. Quais são os dons de elocução? Falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Isso completa o elenco de dons espirituais de que Paulo escreve no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, porque são ali cerca de 5 ou 6 listas que aparecem no Novo Testamento de dons espirituais, e elas vão se completando, e tem alguns dons que formam o que a gente chamaria aí de interseção na matemática, né? Ou seja, você bota aí a primeira lista, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tem dom que aparece na primeira, aparece na segunda, aparece na terceira, aí tem outros que aparecem na primeira e na segunda, tem outros que aparecem, enfim, só na quinta e assim por diante. Mas o ponto é esse. Nós estamos estudando os dons listados na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É muito importante ter isso em mente. Ah, mas eu já ouvi falar que existe o dom de não sei o quê. Existe mesmo. Quer dizer, existe mesmo. Se está escrito é porque existe. Se estiver escrito, e principalmente no Novo Testamento, porque quando a gente usa essa combinação nesse tema do Antigo com o Novo Testamento, às vezes pode gerar dificuldade, tanto para explicar e às vezes até para compreender. Então vamos nos ater ao elenco de dons de que fala o Novo Testamento. O estudo da lição desta semana vai se concentrar nos 3 dons classificados como os de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência
reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, dom de profecia. Capítulo 2, dom de variedade de línguas. E capítulo 3, dom de interpretação de línguas. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, dom de profecia. De acordo com Stanley Horton, para quem acompanha aí as lições, é aquele mesmo cujo livro eu apresentei aqui. O dom de profecia relatado por Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas, reveladas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Aqui eu acho que ficaria melhor a gente dizer que profetizar não é apenas desejar uma bênção a uma pessoa. Profetizar pode ser prever, falar em nome do Senhor que uma bênção está a caminho, seria melhor assim. Também poderia ser dizer em nome do Senhor que uma tempestade, no sentido figurado ou até literal, está a caminho, já que Paulo, quando estava no navio, sendo levado preso, ele avisou aos oficiais, ao comandante, que haveria um mau tempo. E, dentro do conhecimento da época, eles não previam, aquela tripulação não previa, pelo que eles possuíam de informações, que haveria uma tempestade. Aí não deram nenhum crédito ao que Paulo falou. Aí, como se diz, eles não conheciam o apóstolo Paulo. Aí começaram a andar e a tempestade bateu e chegou a um ponto que o livro de Atos retrata que as pessoas, de um modo quase geral, perderam a esperança de que pudessem sobreviver a isso. Eu trabalhei com um navio, tenho essa formação também de navegador, graças a Deus, e peguei tempestades, não cheguei, graças a Deus, não tive nenhuma desse nível, mas soube de colegas em navios que eu conhecia, navios, por exemplo, que eu viajei num tempo e depois aconteceu isso. Dizia-se de colegas que chegaram a enviar, naquela época era telegrama, que era bem mais complicado do que hoje, não tinha WhatsApp, internet, nada disso, mas que chegaram a escrever para casa, passar telegrama, se despedindo da família, que diziam que não iam sair. E era esse momento que acontecia. Uma navegação no Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo, e Paulo preveniu uma voz profética, que haveria tempestade, e não creram. Então, é importante ter isso em mente. Profecia não é apenas para desejar uma bênção, apenas para falar em nome do Senhor de que vai acontecer uma bênção. Pode ser isso e mais alguma coisa, ou pode ser outra coisa diferente disso. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Estamos falando de profecia. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. O fato de existirem as falsas profecias não invalida a importância que não são falsas, são o quê? Das verdadeiras profecias. Muito importante ter isso em mente. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens.
Toda profecia espontânea deve ser julgada. Bom, aqui também temos que ter muita calma nessa hora. Primeiro, a palavra, as Escrituras dizem que é para julgarmos a profecia, não o profeta. Será que esse profeta, ele tem cara de profeta? Ele é muito velho ou ele é muito novo para ser profeta? E essa irmã, será que o vestido dela é um vestido de profeta? A roupa que ela usa é uma roupa de profeta? Aí você não está julgando a profecia, você está julgando a pessoa. Não é isso que a Bíblia diz. Aí agora, quando for para julgar a profecia, o que foi falado? Antes de mais nada, nenhuma profecia, se for de Deus, poderá contrariar, ser contrária às Escrituras. Ainda assim, evidentemente, eu sou obrigado a lembrar isso, né? Embora aqui, entre as pessoas que me assistam, tenham pessoas muito bem formadas, professores de teologia, pastores, mas também tem pessoas que são iniciantes. Então, nem toda pessoa vai ter esse reflexo, esse conhecimento de quando o profeta fala alguma coisa, e isso aí, ligando com aquilo que está escrito e tal, nem toda pessoa vai ter isso. Então, o que é mais adequado? Ouvir de tudo e retém o que é bom. Procura prestar bastante atenção no que foi profetizado. Quando terminar, se pairar alguma dúvida, você pergunte adequadamente ou no momento seguinte. Agora estamos em pandemia, né? Mas ainda assim, numa situação de escola dominical, numa situação de culto de ensino da igreja local, hoje em dia até a comunicação é formidável, né? Você pode perguntar por WhatsApp, se quiser escrever também aqui nos comentários aqui dessa lição, também a gente procura ajudar ali, enfim. Isso é muito melhor do que... Olha, a Bíblia diz que é para julgar, e você sair fazendo um julgamento inadequado. Que aí, em vez de você estar se resguardando até segundo a Bíblia, você pode estar comprando uma briga e é contra Deus. Mas não foi o homem, não foi a mulher que profetizou. Irmão, se ele estiver falando em nome do Senhor, se Deus estiver na palavra dele, não passa nem por ele. Vai direto para Deus. Esse negócio é muito sério. E eu conheço histórias muito tristes sobre isso. Então, temos que ter muito cuidado. Agora, se você olhou, mas se a pessoa mesmo assim olhou e viu na Bíblia, mas acontece que a interpretação dele da Bíblia que estava errada. Não, aí é um erro que vai chegar aí dentro do humano, enfim. E Deus não é Deus de confusão, tá? A palavra diz, os que confiam no Senhor não serão confundidos. Então, se houve um deslize, dá para ser consertado, enfim. Mas temos que ter muito cuidado com isso aí. Nem pensar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, falando e você resolver contradizer, isso não é de Deus. E se for, você terá arrumado um problema grave. Deus te guarde, Deus nos guarde a todos. Continuando. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. O que está dizendo aqui? A profecia pura, verdadeira, ela vem de Deus, mas a falsa profecia pode vir do homem, ele falou por ele mesmo, ou pode vir do diabo. E como saber isso, pastor Israel? Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente consegue responder. É possível que fique dúvidas.
por a gente às vezes não se expressar muito bem alguma coisa. Qualquer coisa você coloca lá nos comentários lá que a gente tenta melhorar. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou, abre aspas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Fecha aspas. Vigiemos. Interessante, Jesus falou isso, e isso acontecia no tempo dele aqui na terra. Então, hoje em dia, não há espaço para então eu não quero mais saber de profecia nenhuma, porque eu ouvi uma profecia que não era de Deus. Isso aí tem que ser encarado aí como vacina, como anticorpos espirituais que você está recebendo. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Supostos profetas. Não é o profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro ele não vai conflitar em nada com o ensino e a pregação das Escrituras, com a pregação, ensino e pregação da palavra de Deus. O profeta verdadeiro certamente não vai conflitar. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser um manual do líder cristão. Em outra linguagem, a gente costuma dizer, a melhor profecia é a própria Bíblia. Outros líderes, também erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta, entre aspas, ou uma profetisa, entre aspas. Alguns desses profetas profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. A síntese do tópico 1, o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Capítulo 2. Variedade de línguas. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é, abre aspas, a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Fecha aspas. Segundo Stanley Horton, aspas, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons, ou seja, variedade de línguas, são os de menor importância. Fecha aspas. Ele acrescenta, o Stanley Horton, que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. O primeiro propósito da variedade de línguas é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, quando você fala aqui as línguas, tá? Toda vez que aparecer isso, nós estamos falando de as línguas estranhas, tá? Que às vezes aparece solto, vai que alguém, esse negócio de pular o vídeo para assistir só um pedaço, aí começa a fazer confusão, né? É importante assistir o vídeo todo e se você sentir e tiver também tempo, dependendo de cada caso, né? Assistir mais de uma vez
pode ser bem interessante. Eu vou dizer coisas nessa lição que eu nunca ouvi alguém dizer. Mas é claro, eu vou dizer e mostrar por que a gente está dizendo, sempre recorrendo às Escrituras, tudo para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. É preciso também deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. A síntese do tópico 2, o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 aos Coríntios capítulo 12. Capítulo 3. Interpretação de línguas. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é, abre aspas, a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas, nesse caso, línguas estranhas. Na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu, dizendo, abre aspas, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Fecha aspas. Aqui eu já disse e vou reiterar. O ideal é isso que estamos falando. O ensino correto é esse. E se você aprender dessa forma, você estará aprendendo segundo as Escrituras. Mas se porventura em alguma igreja não estiver acontecendo o ideal, entre para baixo, ninguém falar em línguas, e para cima, em vez de falar até no máximo 3, falar 4, 5, e às vezes até sem intérprete, particularmente, eu me sentiria melhor na igreja onde tivesse os 4 ou 5. Considero que isso, os dons espirituais, é como um diamante. Vamos falar por hipótese. Se uma pessoa encontra um diamante, ganha de presente, numa situação dessa bem assim amadora, bem artesanal, ela pode recorrer a um bom polidor de diamantes. Quando eu estive em Israel, ouvi por lá que os judeus fazem o polimento, a lapidação é o termo correto, fazem a lapidação de 80% dos diamantes do mundo. Isso foi em 2008. Eu ouvi isso lá, os números eram esses. De qualquer forma, para o que estamos falando, uma pessoa tem um diamante e ele não está lapidado, pode levar a um bom lapidador, escolher aí os melhores ou o melhor do mundo e pedir para lapidar o seu diamante. Ele agora estará perfeito e possivelmente você terá até agregado valor a esse diamante. Ou seja, se antes você conseguiria vendê-lo por 1.000 unidades monetárias, possivelmente agora você consiga vender até por mais, 1.500 ou 2.000, que seria o dobro. Da mesma forma, os dons espirituais. Mas é importante ainda em relação
ao diamante, a gente falar, e se você encontrar uma pedra que não é preciosa, é uma pedra de menor valor, embora à primeira vista, e principalmente para nós, aí eu me incluo, que não somos especialistas em diamante, possamos até nos enganar, mas quando levamos a um especialista, essa palavra está tão desgastada, né? Mas quando levamos a uma pessoa profissional de diamantes, ele vai dizer que aquilo ali que você pensava ser um diamante não é. Esse não terá jeito. Não tem lapidador que vá transformá-lo. Não será possível isso. Então, a mesma coisa, essa figura eu aproveito para falar dos dons espirituais. Onde fala, em vez de no máximo 3, fala 4 ou 5, ou até mais, ao mesmo tempo, não espera para ver se há intérprete, não espera a pregação adequada. Isso aí é possível consertar. Falta o quê? Lapidação. É possível o pastor ensinar, é possível os professores de escola dominical ensinarem, é possível você que está assistindo esse vídeo aqui, então tem uma maneira melhor de fazer isso, a Bíblia orienta sobre isso também, pois é, existe, isso é lapidação. Mas onde ninguém fala, ninguém é batizado com o Espírito Santo, aí não há o diamante, pode haver qualquer outra coisa. Aí vai ter gente dizendo que o batismo com o Espírito Santo não é importante, que falar em línguas não é importante, a gente pode ouvir tudo. Que profetizar não é importante, pode ouvir tudo. Isso aí é a pedra que não é preciosa. Porque, segundo as Escrituras, esses dons espirituais são todos importantes. A Bíblia relata, escreve sobre eles como relata sobre as demais coisas. Amém? Glória a Deus! Embora haja semelhança entre o dom de interpretação e o de profecias, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Interessante. Então aqui, são duas coisas. Só há que se falar em interpretação de línguas quando houver línguas estranhas. E essa observação aqui é muito importante. É necessário que haja um irmão ou uma irmã falando em línguas estranhas e haja um segundo irmão ou irmã interpretando aquelas línguas, no nosso caso aqui, para o português. Aí sim, vão ser necessárias as duas pessoas. Mas não pode, pastor, o mesmo falar em línguas e ele mesmo interpretar, não. Nesse caso, a gente vai entender que a parte que ele fala em mistério ou fala em línguas, ele está se edificando. E a parte em que ele está falando no nosso idioma, falando em português, vamos falar de português do Brasil. A parte que ele está falando na nossa linguagem português do Brasil é a profecia por si só. É muito comum a gente ouvir a pessoa entregar uma profecia e ela intercalar palavras proféticas com palavras em mistério. Perfeitamente normal. Já ouvi gente dizer que não gosta assim, não gosta... Bom, aí eu costumo dizer, né? Se você não gosta, você faça diferente, né? Então, é uma coisa perfeitamente normal. Não tira em nada o mérito, pelo contrário, isso tudo só soma. Mas isso... para dizer o que é um dom, o que é o outro, teologicamente, é isso. Mas, de novo, o que é mais importante, pastor? Entender bem direitinho cada pedacinho desse ou ter o dom, falar e receber e tal. Claro, falar e receber em primeiro lugar. Quanto a isso, nós vamos sempre concordar. Diga glória a Jesus. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevan Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que, abre aspas, não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Fecha aspas. A síntese do tópico 3. O dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Concluindo,
Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, aí a revista chama de cessacionista, que é derivado de cessar. Então, por quê? Essas pessoas, teologicamente, defendem que os dons espirituais, especialmente falar em línguas e interpretação de línguas, existiram até os dias da igreja primitiva, no primeiro século, e que depois cessaram, que hoje não existe mais. Então é disso que está falando. Essas pessoas, o autor da revista chama de cessacionistas. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas nos céus. O seguinte, no primeiro trimestre, vou deixar a referência aqui na tela, no primeiro trimestre de 2021, lição 11, no capítulo 3, lemos e comentamos o seguinte, abre aspas, a xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu, mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Xenolálica é derivado de xenolalia. E a gente vai explicar melhor isso já já. Segura só um instantinho. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Fecha aspas. O que significa esse termo? É quando se fala de uma língua sobrenaturalmente que a gente não estudou, que a gente não conhece intelectualmente. Isso aconteceu nos dias de Pentecoste, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Vou deixar aqui os textos e vamos lendo junto e vamos comentando. Atos, capítulo 2, versículos de 4 a 11. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então as pessoas estavam reunidas no cenáculo, é a passagem do Pentecoste, e começaram a falar em outras línguas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então existiam pessoas ali de várias etnias. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O exemplo que eu encontro para dizer o que aconteceu, o que está narrado aqui, seria, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil e o Brasil recebeu turistas de várias denominações, pode esquecer aí o detalhe da semifinal. Mas o Brasil estava cheio de pessoas de várias etnias. Então,
certamente, a gente pode botar por hipótese, japonês, alemão, e todos ficam, a maioria dos turistas ficam até o final, né? Até o jogo final. Espanhol, chinês, e francês, italiano. Bom, então vamos supor que, terminada a Copa, essas pessoas se dirigiram para o aeroporto. Ou parte de cada um desses, digamos que houvesse alguma coisa que os orientasse nessa situação. Hoje em dia estamos, por exemplo, em pandemia. Digamos que fosse alguma coisa desse tipo. Olha, todos terão que ir rápido para o aeroporto para tomar mais uma dose de vacina ou para cumprir uma burocracia com relação a vacinas. E aí, quando chegam no aeroporto, certamente, aeroporto brasileiro, vai ter brasileiros também. E aí aparece um grupo e começam a falar, aparentemente seria falar em mistérios. Mas aqueles que são de língua japonesa, árabe, hebraica, né? E assim por diante, de outros idiomas, vão dizer, o francês vai dizer, estamos entendendo ele falar em francês. Eles estão falando do Evangelho e magnificando a Deus. Aí o alemão diria, estamos entendendo ele falar em alemão. O japonês diria, estamos entendendo ele falar em japonês. E assim por diante. Isso foi o que aconteceu. E há uma maneira, e a revista citou esse termo, por isso que eu passei a usar também. Há uma maneira de chamar isso de xenolalia. E já que falamos em xenolalia, a gente também entende ser oportuno falar em glossolalia. O que é isso? As línguas estranhas, pura e simplesmente. É falar em línguas sobrenaturais. É um termo pouco usado no meio evangélico. Eu vi em poucos lugares, é difícil a gente até encontrar, mas significa isso. Pessoas que estão falando em línguas estranhas. Aí poderá haver a interpretação das línguas, mas, por favor, não pode ser confundido com a xenolalia e a glossolalia. Xenolalia, falou um brasileiro que não conhecia nada do idioma estrangeiro, e o estrangeiro entendeu o que ele estava falando. E glossolalia, ele falou em línguas e estavam aqui brasileiros e continuaram também sem entender porque era em mistério mesmo. Você assistiu até aqui? Então você gostou. Dê o like, verifique se você está inscrito no canal, se é essa sua indicação. Ajuda a gente aí, porque na divulgação isso ajuda a passar a mensagem para outros. Curta, comente, compartilhe e Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.